Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comenta Léo, saudações vascaínas. Estamos iniciando, estamos entrando no ar para falar muito de Vasco da Gama. E nesse vídeo vamos trazer muitas informações. Olha, 4 jogadores aí devem se despedir do Vasco aí no final do ano. A gente vai trazer as informações, quem são esses jogadores, você vai saber aqui nesse vídeo. Vamos falar também de outros jogadores aí que esperam o final da temporada para definirem o seu futuro no Vasco da Gama. Vamos falar também sobre ingressos. Olha, o Vasco já confirmou aí a venda de ingressos para o jogo contra o Coritiba. A gente já tem aí quantos ingressos serão vendidos. E olha, ingresso a partir de R$12. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. E vamos falar também sobre o lançamento de uma nova camisa. O Vasco deve ter camisa nova, roupa nova aí no final deste mês. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, isso e muito mais. E também, 3 arrancadas que podem inspirar o Vasco nessa Série B. Você vai saber aqui outros times que tinham a mesma pontuação do Vasco, 5 pontos de distância na Série B, e conseguiram o seu acesso. Você vai saber aqui nesse vídeo também. Então, sobe a vinheta, que depois da vinheta vai ter muita informação do Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Estamos no ar, salve, salve, torcedor vascaíno, nesse vídeo para atualizar todas as informações do Vasco da Gama para vocês. Lembrando, temos live hoje, hein? Às 19h40 a gente vai estar ao vivo batendo papo com vocês. Espero todos aqui para a gente bater aquele papo e falar muito de Vasco da Gama. Também deixando os nossos recados, a gratidão sempre a vocês que estão sempre junto com a gente. Muito obrigado pela moral que tem dado ao Comenta Léo Vascaíno. Para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, tá vendo esse botãozinho aqui do lado com o nome inscreva-se? Se inscreve, velho. Vou esperar só você se inscrever. Se inscreveu? Sabe por quê? Porque aqui você fica muito bem informado sobre tudo que envolve o Vasco todos os dias. E também lembrar do nosso clube de membros, tem um nome aqui embaixo, seja membro, você pode participar ao vivo. Numa live dessas, como a gente vai fazer uma live hoje, você vai se tornar membro, pode participar comigo ao vivo aí, já pensou? Então, vem pro nosso canal Comenta Léo Vascaíno. Como eu sempre digo, os inscritos, todos aqueles que assistem o nosso vídeo, são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Mas vamos falar de Vasco da Gama. Daqui a pouco eu vou falar aí sobre os 4 jogadores que devem sair do Vasco, sobre as arrancadas que podem inspirar o Vasco. Mas vou iniciar falando de ingressos e roupa nova. Olha, o Vasco deve aí ter pouco mais de 7 mil torcedores no jogo contra a equipe do Coritiba. Havia uma esperança que o Vasco pedisse aí um aumento de carga, mas não. Deve ser 7.700 ingressos vendidos para o jogo contra o Coritiba no próximo sábado, às 16h30. E tem ingresso a partir de R$12 no valor promocional de arquibancada, ingresso de 40, ingresso de R$150. Então você, torcedor vascaíno que quer ir ao estádio, pode ir no próximo sábado com esses valores aí. Como está passando na sua tela também algumas informações que estão no site do Vasco, e o Vasco já começou a venda. Lembrando, teve uma mudança aí no teste de antígeno. Você aí que já tem as 2 doses não precisa fazer o PCR. Você que só tem uma dose tem que fazer o exame PCR aí para entrar no estádio de São Januário. E o Caldeirão promete servir, que é um jogo muito importante para o Vasco. Acho que é uma das finais do Vasco aí, como eu trouxe no vídeo ontem. 5 decisões. Essa é a primeira decisão que o Vasco vai ter contra times que estão direto aí. O Vasco vencendo a equipe do Coritiba, o Vasco aí ficaria a 8 pontos até do próprio Coritiba, E dependendo do resultado de CSA e Goiás, o Vasco poderia também ficar a 2 pontos no G4. Então, vamos ver aí o que vai acontecer nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Falando também de roupa nova, o Vasco deve lançar roupa nova no final do mês. A gente já tinha esse burburinho rolando aí nos bastidores. E os amigos aí do Atenção Vascaínos, com o Flávio Dias, confirmou essa informação. Esse uniforme era para ser lançado neste sábado no jogo contra a equipe do Coritiba. Mas por problemas aí de logística, não teve como esse uniforme ser lançado agora. E esse uniforme ficará para o dia 29 do final desse mês aí, quando o Vasco joga contra a equipe do CSA. Deve ter o lançamento do novo uniforme preto. Lembrando que o Vasco já lançou o novo uniforme 2, que é a camisa branca. Deve lançar o seu novo uniforme 1. Até então não temos aí detalhes de como será essa camisa. Estou procurando informações para ver se alguém deixa aí um pouquinho de rastro para a gente falar. E assim que a gente tiver detalhes dessa camisa, a gente vai trazer essas informações para vocês. Então Vasco aí de enxoval novo, completando aí, só faltava a camisa 1, que é a camisa preta. Muita gente acha que a camisa branca é a 1, mas a camisa 1 é a preta. Então no final do mês aí, no jogo contra a equipe do CSA, terá o lançamento desta camisa. O Vasco jogará com ela.
E olha, em 2021 já está chegando ao fim, o Vasco já está começando a fazer o seu planejamento. Óbvio, precisa confirmar se vai continuar na Série B ou se vai subir para a Série A. Com fé em Deus que suba para a Série A, que Deus nos ouça. E é o seguinte, 4 jogadores, sendo Série A, sendo Série B, não devem continuar no Vasco da Gama, devem se despedir ao fim da temporada. Eles devem ser aí os jogadores Rômulo, o Hernando, o Michel, o Sarrafiore, devem ser os jogadores aí que não devem continuar no Vasco da Gama. Os primeiros três, o Rômulo, o Michel e também o Hernando, são jogadores que perderam muito espaço no Vasco. O Michel, inclusive, praticamente não joga mais esse ano, está com problema no joelho aí, tinha que fazer uma artroscopia. Vasco e Grêmio estava vendo como faz melhor, mas o jogador não tem condições físicas de voltar ao jogo, já tem pouco mais de 3 meses, né? Desde que o Marcelo Cabo saiu, ele não joga, né? Já tem quase 3 meses sem jogar o Michel. Rômulo não agradou. Hernando também não agradou e Sarrafiore passou por uma cirurgia no ligamento cruzado, pertence ao Inter, que também não deve continuar com o jogador, e o Vasco até a priori não tem interesse de contratar por definitivo o jogador Sarrafiore. Outros jogadores têm com contrato até o final desse mês, que ao final desse ano, que são Daniel Amorim, o Léo Jabá, o Marquinhos Gabriel, o Morato, o próprio Germancano, o Andrei, mas o Vasco deve aí analisar o momento, né? Vai depender muito de como o Vasco vai estar no final do mês. Alguns podem sair porque tem empréstimo, outros porque não vão continuar, não agradam a comissão técnica. E tem também o goleiro Vanderlei, né? Que é um desses que tem um contrato no final de dezembro e que pode também sair do Vasco da Gama ao final da temporada. Olha, galera, o amigo Joel Silva do Jogada 10 trouxe um dado muito importante. E eu fiz a questão de trazer esse dado aqui para vocês, porque eu acho que muita gente pergunta, né, Léo, tem chance ainda do Vasco subir? Não tem chance? E essa informação que ele trouxe no seu site é muito importante até para botar como um parâmetro para o Vasco hoje. 3 arrancadas em times que tinham situações parecidas com o Vasco na 29ª rodada e conseguiram subir. Eu vou começar falando do Bahia. O Bahia de 2016 estava aí com os mesmos 43 pontos do Vasco e os mesmos 5 pontos do G4 da Série B, igual o Vasco está nesse momento. E o Bahia de 2016 conseguiu aí nas últimas 9 rodadas 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. E com isso o Bahia conseguiu subir para a primeira divisão de 2017, fazendo essa boa, excelente campanha. Em 2013, outro time estava com 43 pontos, era o Figueirense, estava 4 do G4, tinha menos pontuação de diferença do que o Vasco. E o time conseguiu 5 vitórias, empatou 2 vezes e conseguiu 17 pontos. Com isso, garantiu o seu acesso à Série A de 2014. O Sport de 2011 também foi pelo mesmo caminho. Tinha 44 pontos, estava a 5 do G4 e conseguiu 17 pontos para subir para a Série A. É o que o Vasco mais ou menos precisa, né? A pontuação mágica que a gente dá hoje é para o Vasco chegar a 61, 64 pontos. 64 pontos seria a pontuação ideal para o Vasco subir. O Vasco precisa fazer os seus resultados. Muitos times vão se enfrentar. Eu estou batendo nessa tecla aqui o tempo todo. Você que acompanha o nosso comentário sabe disso. E o Vasco tem que fazer sua parte. Se o Vasco fizer sua parte, muita gente vai deixar ponto pelo caminho, até por jogarem entre si. E o Vasco pode beliscar essa vaga sim. Tem chance, mas só pode que o time não tenha se batido contra o Sampaio Corrêa e volte a jogar bem, como vinha jogando nos outros jogos. E o Vasco consegue sim o seu resultado. Então é isso. Saudações vascaínas, muito obrigado. Mais tarde a gente vai estar em live e eu conto com todos vocês. Aquele abraço e até o próximo.